Ai, ai, preciso ainda botar o carro pra lavar, que tá imundo. Será que o Fernandinho hoje entrou na escola? Ainda tem que dar uma passadinha pra responder o direct. Vou ter que ligar pra Mayara pra saber também. Tem ainda que estudar pra fazer a prova. Tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Preparar aqui o relatório dos meninos. Da clínica que tá me tirando do sério. Ih, tem que terminar o trabalho do mestrado de comportamento agressivo. Que a gente precisa fazer a avaliação funcional. Eu tenho que ligar pra aniversário do Gui amanhã. Preciso organizar também. Bom, deixa eu tentar voltar aqui para começar o que eu tenho que fazer e aos pouquinhos a gente vai. Desatenção, impulsividade e hiperatividade. Você sabe qual a relação entre essas três características? Eu estou falando de 3 sintomas do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, que é um transtorno neurobiológico que afeta grande parte da população. Você sabe qual a relação do TDAH com o TEA, como diferenciar os dois e como que se dá o diagnóstico do TDAH? Se você tem interesse na temática, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade afeta de 3 a 5% das crianças, então é uma estimativa muito alta, é o transtorno que mais afeta a população mundial. Em adultos, essa estatística cai para 2,5% de acordo com as pesquisas mais atuais. Nós temos uma tríade de sintomas, né? A gente tem a desatenção, temos a hiperatividade e temos a impulsividade. O diagnóstico do TDAH ele vai se dar de uma maneira clínica avaliando essas características. Então, nós vamos avaliar, no caso das crianças, né, se ela tem dificuldade de esquecer as coisas, perder as coisas, tem dificuldade de se concentrar durante um tempo, durante uma atividade. Nós vamos avaliar a impulsividade, né, se a criança ela não consegue aguardar alguém terminar de falar e interrompe, se ela não consegue ficar um certo tempo sentado, se ela não consegue esperar a vez dela na fila, se ela tem também um comportamento irrequieto de subir nas coisas, de precisar se movimentar bastante. Então a gente vai avaliar todas essas características para poder então fechar um diagnóstico de TDAH. Como que o TDAH ele é diagnosticado? Nós não temos um exame para diagnosticar o TDAH. Ele se dá, assim como no TEA, né, a partir de uma avaliação clínica. E, logicamente, né, o médico que vai estar à frente, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, vai gerenciar ali a sua avaliação clínica e vai se embasar também em avaliações multiprofissionais. Por exemplo, psicólogos e neuropsicólogos podem aplicar, né, instrumentos, sejam instrumentos de adaptação social, instrumentos para avaliar a atenção visual, como a TAVS, instrumentos como a Vineland, que vai avaliar o comportamento adaptativo, instrumentos para avaliar o comportamento hiperativo, nós temos checklists e escalas de TDAH, e esses instrumentos, então, também vão embasar esse diagnóstico, né, que é um diagnóstico majoritariamente clínico. O TDAH, ele tem, apesar de muitas teorias, né, algumas infundadas e algumas teorias ainda em estudos hoje, as evidências científicas apontam para o TDAH enquanto um transtorno neurobiológico, majoritariamente, né, o impacto genético, né, as causas genéticas e alguns fatores, logicamente, ambientais que vão influenciar em conjunto com essa genética e que vão também impactar o melhor ou pior desenvolvimento da pessoa com TDAH, mas esses fatores ambientais na vida da pessoa não têm ali uma causabilidade e sim influenciam, né, no prognóstico, influenciam se a pessoa vai avançar mais ou menos, vai ter um impacto maior ou menor na sua vida. Bom, você sabia que nós temos tipos de TDAH, né? De acordo com o DSM-5, a última versão, e que foi revisada, o texto revisado este ano, né? O manual da Associação de Psiquiatria Americana, de acordo com os critérios do DSM, nós temos 3 tipos de TDAH. Isso é muito importante, hein, gente? E como que é feita esta avaliação? Nós temos 9 critérios diagnósticos, ou seja, sintomas, de acordo com o DSM, onde a pessoa vai precisar preencher 6 desses 9 sintomas, né, do nível hiperativo impulsivo e 6 dos 9 sintomas do nível desatento. Então nós temos 18 sintomas no total
9 do tipo desatento e 9 do tipo hiperativo impulsivo. Do lado hiperativo impulsivo, que é o primeiro tipo do TDAH, nós vamos ter características como, dificuldade de permanecer sentado, dificuldade de aguardar numa fila, dificuldade de esperar a sua vez para falar, a gente interrompe as outras pessoas, dificuldade de conseguir falar pouco, tem uma fala excessiva, presente também, na questão de mudar de assuntos também. O movimento com a necessidade de movimento, de subir nas coisas, de correr, de se balançar também, pode estar presente algum comportamento um pouco mais repetitivo, justamente por conta dessa necessidade de movimento. Já o tipo desatento, os 9 sintomas que o DSM vai nos mostrar vão trazer algumas questões como perder coisas importantes, que vão ser úteis para alguma atividade, como perder o óculos, perder o lápis, perder o estojo, perder a chave, dificuldade de ficar bastante tempo numa mesma atividade, ou seja, manter o foco numa atividade, dificuldade de ouvir quando alguém está falando, e a gente está focado numa atividade, então parece que tem uma audição um pouco seletiva, e aquela pessoa que pode estar um pouco aérea nos diálogos, então em alguns momentos a pessoa ela vaga, a sua mente vaga para outras coisas, que ela está pensando ali, não aquilo que está ocorrendo naquele momento, naquele ambiente, Então são algumas características do tipo desatento. E nós temos um terceiro tipo de TDAH, que é o TDAH misto, onde ele vai combinar sintomas do tipo hiperativo com sintomas do tipo desatento. Ele precisa preencher, então, no mínimo 12 desses sintomas, 6 do tipo hiperativo e 6 do tipo desatento. Aí nós temos um TDAH misto. É uma avaliação minuciosa que precisa ser feita pelo profissional. Ok, gente? Mas antes da gente prosseguir para falar sobre TDAH e TEA e a relação entre esses dois diagnósticos, eu tenho um pedido para você. Se você está gostando desse conteúdo, continue nos acompanhando, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ser notificado nas próximas aulas e se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, não deixe de comentar e também compartilhar esse vídeo para que mais profissionais e familiares se beneficiem desse conteúdo. Vamos voltando aqui para falar sobre a relação de TDAH e TEA, que, gente, é altíssima. Algumas pesquisas apontam que até 80% das pessoas com TEA têm também TDAH, uma comorbidade que é o nome da nossa série aqui. Então, o TDAH é a principal comorbidade do TEA. E por isso que a gente precisa, então, entender tanto de TDAH, porque as características do TDAH podem impactar mais até do que o TEA na criança, e aí acaba sendo a prioridade da intervenção diminuir o comportamento hiperativo, melhorar o foco da criança para que a gente consiga avançar em todas as áreas e ela tenha um desenvolvimento salutar. Bom, e como diferenciar o TDAH do TEA? Nós precisamos entender, gente, que nós estamos falando de diagnósticos diferentes e com tríades, com bases de sinais e sintomas diferentes. O TDAH vai afetar mais a capacidade da pessoa de conseguir permanecer no ambiente focado naquele ambiente, concentração e também em controle inibitório para poder ficar mais focado e menos hiperativo. E já no TEA nós estamos falando de questões relacionadas à comunicação, socialização e linguagem. Então, se a criança que nós estamos avaliando tem um impacto maior na socialização e na linguagem, áreas que não são afetadas no TDAH, o diagnóstico primário vai ser o diagnóstico de TEA. Se em contrapartida a criança tem uma dificuldade maior nas características que nós estamos conversando aqui, o diagnóstico será o diagnóstico de TDAH. E pode ocorrer da criança ter questões relacionadas a déficits na linguagem e na socialização e também dificuldade no controle inibitório, dificuldade de foco, dificuldade por apresentar comportamento hiperativo e comportamento impulsivo também. E nesse caso, ela preenche os critérios para os dois diagnósticos. E aí nós vamos precisar, então, traçar uma estratégia para ambos diagnósticos, afinal, todos os dois diagnósticos, sem um tratamento adequado, pode causar um impacto muito grande na vida da pessoa. E qual é esse tratamento, O que as pesquisas vêm mostrando é que os tratamentos mais eficientes para o TDAH são tratamentos interdisciplinares e que envolvem terapias comportamentais, que
que vão ajudar justamente nessas características que nós estamos falando, né? Melhorando o foco da criança, aumentando o tempo de concentração, ensinando a criança comportamentos apropriados e também estratégias para melhorar as funções executivas, especialmente o controle inibitório que é tão afetado na área do TDAH. Ao mesmo tempo que aproveita o hiperfoco e as potencialidades para o desenvolvimento salutar das pessoas com TDAH. Bom, pessoal, muito bom esse tema, não é mesmo? Eu poderia ficar aqui falando sobre TDAH e TEA o dia todo, porque é muita informação mesmo. Vou deixar aqui para vocês na descrição as 18 características, né, que eu citei de acordo com o DSM, e mais algumas informações para vocês também. E aguardem os próximos vídeos aqui da nossa série, onde nós vamos aprofundar outras comorbidades, como fizemos com o TDAH hoje. Inclusive, o próximo vídeo da nossa série é sobre a alextimia, né? O nome é complicado, mas é muito importante, se você tem interesse em TEA, que você entenda sobre o que é alextimia e como podemos ajudar pessoas que têm esse diagnóstico. Se você ficou curioso e quer aprender mais sobre alextimia, eu vejo você no próximo episódio da nossa série Comorbidades. Um grande abraço para você e até lá!